Deus diz: filho querido, por que você insiste neste erro? Quantas vezes você já sentiu que está dando voltas no mesmo lugar? Que por mais que tente, algo invisível parece segurar seu avanço? E se eu te dissesse que isso não é azar, mas um erro que você vem repetindo, mesmo sem perceber? Não, isso não é um julgamento, é um alerta, um chamado direto do céu. Deus está tentando falar com você há muito tempo, mas você continua insistindo no caminho que só machuca, afasta e destrói. A verdade é que existe uma voz dentro de você, e ela não te deixa em paz por um motivo. Talvez você esteja ignorando o que Deus já mostrou. Talvez esteja tentando convencer a si mesmo de que ainda dá para seguir desse jeito. Mas no fundo, lá no fundo, você já sabe. Algo precisa mudar, e precisa mudar agora. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que Deus está sendo tão insistente com esse assunto específico. Vamos falar sobre fé, promessas, transformação, cura e, sobretudo, sobre o poder de um recomeço com propósito. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem é a resposta de oração que você pediu, mesmo sem abrir a boca. Então se prepara, de coração aberto, com humildade e coragem. Porque quando Deus fala com amor, até a dor vira ponte para a vitória. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Essa pode ser a palavra que muda um destino. Frase de impacto: Deus me ama tanto que me corrige quando todos os outros apenas me julgam. Se essa frase tocou você de algum jeito, escreva nos comentários: eu aceito a correção de Deus, porque sei que ela vem do amor. Chamado divino. Tem horas que a vida fica silenciosa, mas dentro desse silêncio algo grita. É como se uma voz invisível te chamasse no meio da madrugada, como se o coração começasse a bater mais forte sem motivo aparente. Não é ansiedade, é Deus, é o chamado dele. E acredite, quando Deus chama, Ele não está só pedindo sua atenção, Ele está preparando sua direção. Muitos ignoram esse primeiro sussurro, esperando que o chamado venha com trovões, mas o céu geralmente começa com um sussurro na alma. Deus está te chamando agora, não amanhã, não depois que tudo estiver mais calmo. É agora. E sabe por quê? Porque Ele conhece a tua dor. Ele vê os teus passos solitários, tuas lágrimas escondidas, tuas tentativas de parecer forte quando por dentro está despedaçado. Esse chamado é resposta, é cura disfarçada de incômodo, é amor disfarçado de confronto, e Ele te chama pelo nome, não pela culpa. Muita gente espera estar pronta para aceitar esse chamado, como se fosse preciso ser santo primeiro, perfeito, puro. Mas o chamado de Deus não depende da sua performance, e sim do seu coração disposto. Ele chama gente imperfeita para cumprir propósitos perfeitos. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos, prostitutas e até traidores, e transformou a história com cada um deles. Talvez você esteja esperando um sinal mais claro, um milagre visível, mas a verdade é que o maior milagre já começou. Você está ouvindo essa mensagem. Isso já é um mover espiritual. Não é só mais um vídeo, é uma convocação. É Deus abrindo uma porta e dizendo: vem, anda comigo, deixa eu cuidar de você. E sabe qual é o primeiro passo? Dizer sim, mesmo com medo, mesmo sem saber o caminho inteiro. A obediência vem antes da revelação. A fé vem antes da explicação. O chamado chegou. E só depende de você dar a resposta. Fé inabalável. Manter a fé é fácil quando tudo está dando certo. Quando o dinheiro entra, a saúde vai bem e as portas se abrem sem esforço. Mas e quando tudo parece desabar? Quando você ora e o céu parece de ferro? Quando a resposta não vem e o silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer promessa? É aí que a fé verdadeira se revela. Não é sobre acreditar quando tudo é favorável, é sobre continuar acreditando mesmo quando tudo grita desista. Fé inabalável não é ausência de dúvidas, é decisão.
É quando você escolhe confiar em Deus apesar das lágrimas, apesar do medo, apesar do diagnóstico, apesar da conta atrasada. É levantar da cama, respirar fundo e dizer: eu não entendo, mas eu confio. E essa simples atitude move o céu. Deus se comove com a fé crua, imperfeita, mas persistente, aquela que não exige provas, só presença. Você já reparou que as maiores histórias da Bíblia nasceram no caos? Abraão acreditou sendo velho e sem filhos. Moisés confiou mesmo sendo gago. Davi manteve a fé mesmo fugindo pela própria vida. Nenhum deles era forte o tempo todo, mas nenhum deles desistiu de crer. Eles entenderam algo poderoso. Deus não precisa de condições ideais para cumprir uma promessa. Ele só precisa de alguém que diga: eis-me aqui. Se você está passando por uma tempestade agora, saiba que isso não é o fim. Pode ser o cenário perfeito para o próximo milagre. E enquanto você espera, alimente sua fé. Leia salmos em voz alta, ore mesmo sem vontade, ouça louvores que reavivem sua esperança, cerque-se de palavras de vida. A fé cresce quando é regada. E uma fé regada no deserto floresce quando ninguém mais acredita. Não se preocupe em ter fé do tamanho de uma montanha. A Bíblia diz que basta o tamanho de um grão de mostarda. Porque não é o tamanho da fé que importa, é o tamanho do Deus em quem você confia. Promessas de Deus. As promessas de Deus não são palavras vazias jogadas ao vento. São compromissos eternos firmados com amor e autoridade. E o mais bonito, Ele nunca promete o que não vai cumprir. A dúvida não está no caráter de Deus, mas na nossa capacidade de esperar com paciência. Às vezes, confundimos demora com ausência, mas o céu nunca se atrasa. Ele age no tempo exato, mesmo quando tudo dentro de nós grita por pressa. Deus prometeu restauração, não apenas emocional, mas também familiar, financeira, espiritual. Talvez você esteja com o coração remendado por perdas que ninguém viu, mas Ele viu. E está trabalhando, mesmo em silêncio, para te devolver tudo o que o tempo, o medo ou a dor tentaram roubar. E mais, Ele não devolve do mesmo jeito. Ele multiplica, Ele cura e transforma. Onde houve cinzas, Ele coloca beleza. Onde houve choro, Ele planta riso. Promessas também significam direção. Você já recebeu alguma palavra profética e pensou: como isso vai acontecer comigo? Pois é, foi assim com José, quando Deus lhe mostrou que seria honrado, mas o caminho o levou à prisão antes do palácio. Deus não prometeu conforto no processo, mas sim glória no final. E sabe o que sustentou José? A promessa. Quando tudo falha, ela continua viva. Então, se você carrega uma promessa que ainda não se cumpriu, não enterre o que Deus plantou. Talvez a terra esteja seca, mas a semente está viva. Continue orando, continue esperando, continue lembrando a si mesmo: Deus falou e Ele vai cumprir. Escreva essa promessa em um papel, ore sobre ela, declare em voz alta, mesmo com lágrimas. A fé se fortalece quando a boca fala o que o coração quase esqueceu. E nunca se esqueça, a promessa não depende das suas forças, mas da fidelidade de quem prometeu. E Deus é especialista em fazer o impossível parecer natural. Provisão e milagres. Quando pensamos em provisão, é comum olhar apenas para o que falta. Falta dinheiro, falta resposta, falta força. Mas a provisão de Deus não é baseada no que você vê. Ela é baseada no que Ele já preparou. A provisão divina não segue a lógica do mundo. Ela opera no invisível e chega muitas vezes de formas inesperadas. Quando tudo parece esgotado, é exatamente aí que Deus surpreende com o novo. Você já notou como os milagres de Jesus sempre aconteciam onde havia escassez? Foi na falta de vinho que a água se transformou. Foi na falta de pão que multidões comeram até se fartar. Foi na falta de vida que Lázaro ressuscitou. Ou seja, a escassez é o palco onde Deus mostra que a provisão dele não tem limite.
E o mesmo Deus de ontem continua agindo hoje. Ele não mudou. Talvez você esteja orando por um milagre financeiro ou por portas que parecem trancadas há tempo demais. Não se engane achando que Deus te esqueceu. Ele está te ensinando a confiar mesmo quando o pão parece não dar para a semana inteira. A fé que cresce no deserto é a fé que sustenta no palácio. E às vezes a maior provisão não é material, é paz no meio da crise. É esperança quando o mundo desaba. Isso também é milagre. Deus também usa pessoas como instrumentos da provisão dele. Pode ser um amigo que te envia uma palavra, alguém que estende a mão, ou uma oportunidade que surge quando você já não contava com mais nada. Por isso, fique atento. Não rejeite o que vem simples. O extraordinário de Deus muitas vezes chega disfarçado de cotidiano. E, acima de tudo, não pare de orar. Ore como quem já está recebendo. Fale com Deus como quem confia que Ele é Pai, e um Pai que ama não deixa faltar. Onde há fé, há provisão. Onde há clamor, há resposta. E onde há esperança, milagres florescem, mesmo no chão seco. Restauração familiar. Talvez a maior dor não seja a falta de dinheiro, mas a distância entre aqueles que deveriam caminhar juntos. Famílias partidas, palavras malditas, silêncios que machucam mais do que gritos. Muitos vivem sob o mesmo teto, mas há anos não compartilham o mesmo coração. E no meio dessa confusão emocional, Deus ainda sussurra: eu posso restaurar. Porque o que Ele une, nenhuma ferida é forte o bastante para separar de vez. Restauração familiar não significa voltar ao passado, mas permitir que Deus construa um novo futuro com os mesmos nomes. E para isso, Ele começa curando onde ninguém pode ver, dentro. Ele sara ressentimentos, desfaz nós de mágoas antigas, alivia culpas escondidas e renova a capacidade de perdoar. Você não precisa carregar o peso da perfeição. Você precisa deixar Deus agir. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, com conselhos, tentativas de aproximação, até mesmo com silêncio. Mas a verdadeira restauração começa na oração. Começa quando você entrega sua casa ao controle de Deus, quando ora pelo coração do outro, mesmo que ele tenha te ferido. Quando intercede por quem parece irredutível, o céu responde a intercessores. E sabe o que é ainda mais lindo? Deus não só restaura relacionamentos, Ele restaura sonhos dentro da família. Une pais e filhos, reacende a chama entre casais, reconcilia irmãos que nem se falavam mais. Pode parecer impossível agora, mas Deus é especialista em unir o que foi quebrado. Dê o primeiro passo. Peça perdão, mesmo que ache que estava certo. Fale com amor, mesmo que receba frieza. Ore com fé, mesmo que ainda não veja mudança. Restauração não é mágica, é milagre. E milagres são regados com humildade e perseverança. Transformação espiritual. Transformar-se espiritualmente não é trocar de religião ou decorar versículos. É permitir que Deus refaça seu interior com a mesma delicadeza de um oleiro moldando o barro. E o mais poderoso, esse processo começa no exato momento em que você se entrega. Quando para de lutar com as próprias mãos e diz: Deus, me muda. A transformação não acontece da noite para o dia, mas todo dia que você decide permanecer com Ele, algo dentro de você é curado, limpo, alinhado. Você não é o que aconteceu com você. Não é o erro que cometeu, nem o trauma que sofreu. Deus olha para você e vê o que ainda vai florescer. Ele não está interessado só no que você faz. Ele está de olho em quem você está se tornando. E para isso, Ele permite confrontos. Às vezes, Ele tira pessoas do seu caminho. Outras vezes, permite que portas se fechem para que você olhe para cima. Nada é aleatório no processo da transformação. Comece por dentro. Tire 5 minutos por dia para falar com Deus como quem fala com um amigo. Leia um trecho dos Salmos e reflita. Escreva o que sente num caderno. Vá abrindo espaço para a presença dele te visitar.
Aos poucos, velhos hábitos perdem força, pensamentos negativos são substituídos por esperança. E sem perceber, você começa a reagir diferente. É sutil, mas é real. É transformação. E não se assuste se alguns ao seu redor não entenderem esse novo você. A transformação espiritual causa desconforto em ambientes onde a estagnação reinava. Mas não recue. Deus está limpando, ajustando e alinhando sua alma para algo maior. Sua missão vai além do agora. Ele está preparando você para viver seu propósito com maturidade, sensibilidade e autoridade. A lagarta nunca imagina que vai voar, mas um dia ela voa. Perdão e cura interior. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que não doeu. Perdoar é tirar o veneno sem negar a ferida. É escolher se libertar da prisão emocional que o outro talvez nem saiba que causou. E quando o perdão acontece de verdade, algo poderoso se movimenta no céu e dentro do seu coração. A cura começa. Não uma cura passageira, mas uma libertação profunda que toca as raízes da alma. Deus sabe onde dói. Sabe das palavras que te rasgaram por dentro, dos silêncios que te deixaram à margem, das injustiças que você engoliu calado. Mas Ele também sabe que enquanto você mantiver esse peso, vai continuar sangrando por dentro, mesmo sorrindo por fora. E por isso, Ele te convida. Deixa eu curar. Me entrega esse fardo. O perdão é o primeiro passo da cura interior. Às vezes, a pessoa que você mais precisa perdoar é você mesmo. Por escolhas ruins, por oportunidades perdidas, por ter se deixado ser machucado. E está tudo bem. Deus não espera a perfeição, Ele espera a rendição. Quando você se permite ser tratado por Ele, a alma começa a respirar novamente. A ansiedade perde força, a vergonha dá lugar à dignidade e o medo é substituído pela paz. E sabe o que mais? A cura interior transforma não só seu presente, mas também seu futuro. Relacionamentos melhoram, decisões se tornam mais sábias. Você começa a atrair o que antes afastava, porque uma alma curada transmite leveza, e leveza atrai graça. Se quiser começar hoje, faça isso. Escreva o nome de quem te feriu e ore, não com raiva, mas com compaixão. Peça a Deus para te ajudar a soltar. Faça isso por você, pela sua liberdade, porque quem não perdoa, adoece, mas quem libera perdão, recebe a cura. Propósito de vida. Você já se perguntou, por que estou aqui? Essa é uma das perguntas mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais gritantes que a alma pode fazer. Porque não importa o quanto a gente conquiste, sem propósito, tudo parece vazio. Mas aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha escutado com tanta clareza. Deus tem um propósito específico e poderoso para a sua vida. Não é genérico, é pessoal, é exclusivo. E o propósito não começa quando tudo está resolvido. Ele começa no meio do caos, da dor, da dúvida. Moisés descobriu seu chamado no deserto. Davi foi ungido rei, enquanto ainda era um simples pastor. E você, onde está agora? Talvez ache que é pequeno demais, pecador demais, comum demais. Mas justamente aí, nessa simplicidade, Deus começa a esboçar a grandeza que Ele planejou para você. Descobrir o propósito exige silêncio, exige escuta e coragem para sair da zona de conforto. Às vezes, Ele vai te incomodar, te mover de lugares que antes pareciam seguros, só para te empurrar para o destino que você nasceu para cumprir. E pode confiar, quando você começa a viver com propósito, até os dias difíceis ganham sentido. Você acorda sabendo que está caminhando em direção ao que realmente importa. Quer um exercício prático? Pegue papel e caneta hoje mesmo. Escreva: quais dons Deus colocou em mim? Pense nas coisas que você faz bem, no que te apaixona, no que te move. Ore, pedindo clareza, e esteja disposto a recomeçar se for necessário. Porque cumprir o propósito não é seguir um plano humano, é se alinhar com o plano celestial. Você não foi criado por acaso, não está aqui à toa. E o que Deus tem para você
é maior do que o que você sonhou para si mesmo. Ele não te esqueceu. Ele só está esperando você dizer: estou pronto. Autoridade espiritual. Você não é fraco. Mesmo que já tenha sido ferido, humilhado ou ignorado, dentro de você existe uma autoridade espiritual que não veio de homens, mas diretamente de Deus. E é justamente por isso que o inimigo tenta confundir sua identidade. Ele sabe que se você descobrir quem é em Cristo, nenhuma mentira mais vai te prender. A autoridade espiritual não é arrogância, é posicionamento. É saber que você tem um Pai que te respalda. Muitos vivem subjugados, como se não tivessem voz nem valor. Aceitam migalhas de amor, silêncio como resposta, injustiça como destino. Mas Deus não te chamou para viver curvado diante das circunstâncias. Ele te deu autoridade para enfrentar tempestades, declarar cura, orar por mudanças e romper com o que te aprisiona. Isso não é força sua, é força dele agindo em você. Autoridade espiritual é quando você ora e o ambiente muda. Quando você entra num lugar e carrega paz, mesmo sem dizer uma palavra. É quando você repreende o medo em nome de Jesus e ele recua. Essa autoridade está disponível a todo filho de Deus que vive em aliança, mas ela precisa ser exercida. É como uma herança. Se você não acessar, vive como se não tivesse. Comece declarando vida onde há morte. Comece orando com convicção. Repreenda pensamentos que te diminuem. Diga em voz alta: eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade. Eu não nasci para viver no chão. Isso não é motivação barata, é revelação do céu. Não entregue sua alma nas mãos de ninguém. Nenhum homem tem mais autoridade sobre sua vida do que o próprio Deus. Quando ele te veste de propósito, ninguém te despe de destino. Levante-se. A sua postura no espiritual vai definir o seu avanço no natural. Batalha espiritual. Nem toda dor é visível. Às vezes, a maior guerra que você enfrenta está dentro de você. Pensamentos confusos, ataques noturnos, cansaços sem explicação, sentimentos de culpa ou rejeição que surgem do nada. Isso não é só psicológico. Muitas vezes é espiritual. Existe uma batalha acontecendo e você está no centro dela. Mas aqui está a boa notícia. Você não está lutando sozinho. A Bíblia é clara. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, nem tudo que te ataca tem rosto humano. E é por isso que armas humanas não resolvem. Você pode mudar de cidade, bloquear pessoas, tentar esquecer, mas se a raiz for espiritual, só o poder de Deus pode quebrar as correntes. E Ele já te deu as armas certas: oração, jejum, adoração, palavra. Você não precisa temer. Você só precisa lutar com as ferramentas do céu. Tem dias que a opressão pesa no peito e você acha que não vai conseguir orar nem por 2 minutos. Mas nesses dias, Deus te ouve até no suspiro. E os anjos se movem. Você não vê, mas está cercado. Deus envia reforço quando você não tem mais forças. O Espírito Santo intercede por você com gemidos que você nem entende. Essa é a dimensão espiritual da batalha. E você está sendo guardado mesmo sem saber. Quer uma prática simples, mas poderosa? Separe um momento do dia e declare versículos em voz alta. Diga: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Coloque louvores que exaltam o nome de Jesus. Clame por proteção. Peça discernimento espiritual. Você vai perceber como o ambiente muda, como a mente se acalma, como o espírito se fortalece. Lembre-se, você não é a vítima da guerra. Você é o soldado treinado pelo céu. E cada lágrima sua é uma arma em forma de oração. A vitória já começou a ser escrita e você faz parte dela. Coragem e determinação. Coragem não é ausência de medo, é decidir seguir em frente apesar dele. É quando você treme, chora, duvida, mas ainda assim dá mais um passo. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas garantiu que estaria contigo em cada etapa. E sabe qual é a verdade?
Muitas das bênçãos que você espera estão logo depois da sua decisão de continuar. O que te separa do próximo milagre pode ser apenas mais um ato de fé. É por isso que o inimigo tenta tanto te paralisar, porque ele sabe, se você continuar, você vence. E Deus sabe disso também. Por isso, Ele não te abandona nos dias em que você quer desistir. Ele renova. Ele envia um sinal, uma palavra, um abraço inesperado, uma lembrança de que você não está aqui por acaso. A cada manhã que você acorda, é como se o céu dissesse: vai, eu estou contigo. Determinação é mais do que insistência. É ter visão clara mesmo quando a estrada está escura. É quando você entende que a promessa ainda não chegou, mas já está a caminho. Pessoas determinadas não vivem por vista, vivem por fé. E fé exige prática. Coloque metas simples, orar todo dia, agradecer mesmo no caos, declarar vitória mesmo sem ver saída. Isso é coragem aplicada no cotidiano. Lembre-se de Davi. Ele não era o mais forte, mas foi o único que teve coragem de enfrentar o gigante. O segredo não era a pedra, era a fé. Sua coragem pode parecer pequena hoje, mas com Deus ao lado, ela se torna força inabalável. Não subestime seus pequenos passos. Cada um deles está te levando a um destino maior do que você imagina. Continue. Respire fundo. Enxugue as lágrimas. Erga a cabeça. Você pode até estar cansado, mas não está derrotado. E quando a coragem falhar, lembre-se, Deus é quem te sustenta. Você só precisa dar o próximo passo. Esperança para o futuro. O futuro pode assustar quando o presente parece desmoronar. A incerteza, a espera, os "e se" que rondam a mente antes de dormir, tudo isso pesa. Mas a verdade é que Deus nunca pediu para você ter todas as respostas. Ele só pede que você confie. E essa confiança é o que alimenta a esperança. Não uma esperança frágil, mas uma convicção firme de que, mesmo sem ver, algo bom está sendo preparado. Deus conhece cada segundo que ainda está por vir. Ele está no ontem, no hoje e no amanhã. E sabe o mais bonito? Ele já foi ao seu futuro, limpou o caminho, afastou armadilhas e preparou bênçãos que nem seus olhos conseguem imaginar. O que para você é dúvida, para Ele já é certeza. Onde você vê impossibilidade, Ele já tem planos de cura, provisão, reconciliação e paz. Esperança não é otimismo vazio, é saber quem está guiando sua história. É olhar para o caos e dizer: ainda assim eu creio. E mesmo quando tudo à sua volta grita fim, a esperança sussurra recomeço, porque com Deus sempre há um novo capítulo sendo escrito, mesmo que você ainda esteja vivendo o último parágrafo do anterior. Você pode começar hoje um exercício simples. Todo dia, escreva 3 coisas pelas quais você ainda espera com fé. Não precisa entender como vão acontecer. Apenas confie que o céu está trabalhando. Ore por elas. Agradeça como se já tivesse recebido. Isso vai mudar sua mentalidade. E quando a mente muda, tudo ao redor começa a se transformar também. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. O futuro está nas mãos dele. E essas mãos são fiéis, amorosas e poderosas. Continue caminhando com esperança, porque lá na frente você vai olhar para trás e entender: tudo fez parte do plano. Gratidão diária. Gratidão não é sobre negar a dor. É sobre decidir enxergar o cuidado de Deus, mesmo quando o mundo parece desabar. É fácil agradecer quando tudo está indo bem, mas o verdadeiro poder da gratidão aparece quando você olha para a vida, cheia de falhas e lutas, e ainda assim diz: obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. Esse tipo de gratidão move o céu, porque ela nasce da confiança, não das circunstâncias. Tem gente que passa o dia inteiro reclamando do que não tem e não percebe que está cercada de milagres disfarçados. O ar que respira, o alimento que tem, a chance de recomeçar. Você já parou hoje para agradecer por estar vivo? Pelas vezes em que Deus te livrou sem você nem saber?
pela paz que volta ao seu coração mesmo depois de noites difíceis. Gratidão não é só educação, é chave espiritual. A gratidão diária muda a forma como você enfrenta o dia. Quando você começa agradecendo, sua mente se alinha com o céu. Você para de olhar só para o problema e começa a enxergar soluções. E isso não é teoria, é prática. Experimente começar o dia orando e listando, em voz alta, 5 motivos para agradecer. Pode parecer simples, mas você vai sentir o peso da alma diminuindo e a leveza voltando. Até Jesus, antes de multiplicar pães, deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, agradeceu. Gratidão precede milagres, porque quando você agradece, está dizendo, eu confio, mesmo sem ver. E o céu honra corações gratos. Então, por mais difícil que o dia esteja, pare um instante, feche os olhos, respire fundo e diga, obrigado, Deus, por tudo, até pelo que ainda não entendo. A gratidão te fortalece, te transforma e abre caminhos onde antes havia bloqueios. Obediência e aliança. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, Ele pede para você soltar o que ama, deixar um lugar confortável ou dizer não quando todo mundo diz sim. Só que é justamente aí que a aliança se prova verdadeira. Porque a obediência não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Quem ama, ouve. Quem confia, segue. E quem tem aliança, não negocia princípios mesmo sob pressão. Deus não está atrás de perfeição, Ele está buscando compromisso. Ele quer seu coração mais do que sua performance. E quando você escolhe obedecer mesmo sem entender, está dizendo, Deus, eu confio no seu plano mais do que na minha lógica. E sabe o que acontece? O céu se move, porque a obediência atrai favor, abre portas, destrava destinos e ativa promessas que estavam travadas. A aliança com Deus se manifesta nas pequenas atitudes, quando você escolhe perdoar, mesmo tendo razão. Quando diz a verdade, mesmo que isso custe algo. Quando separa um tempo só para estar com Ele, sem pedir nada, só para ouvir sua voz. Esse tipo de entrega é rara e poderosa. Quem tem aliança com Deus carrega uma marca no espírito, e essa marca afasta o mal, atrai proteção e direciona os passos. Quer fortalecer sua aliança com Ele? Comece com ações simples. Ore todos os dias, mesmo que por 5 minutos. Leia um capítulo da Bíblia, começando pelos Evangelhos. Anote o que Deus te falar. Viva com intenção. Decida ser fiel quando ninguém estiver olhando. Essa obediência discreta é vista e recompensada pelo céu. Lembre-se, a obediência é a linguagem de quem leva a fé a sério. E a aliança com Deus não te livra das batalhas, mas te garante vitória em cada uma delas. Vitória garantida. Você pode até não ver agora, mas já existe uma vitória decretada no céu com o seu nome. Deus não começa algo na sua vida para abandonar no meio do caminho. Ele é fiel até o fim. E quando Ele promete vitória, não é uma possibilidade, é uma certeza. A sua luta pode ser grande, mas o que está sendo forjado dentro de você é maior ainda. O processo está difícil, é porque o propósito é grandioso. A vitória garantida não significa ausência de dor, mas presença de direção. Mesmo no vale, Deus vai te guiando passo a passo. Cada lágrima rega o terreno onde o milagre vai florescer. Cada silêncio dele é um convite para confiar mais. E cada queda é só uma pausa, nunca o fim da jornada. O inimigo quer te fazer acreditar que está tudo perdido, mas ele se esquece de um detalhe. Você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. A vitória pode não vir da forma como você imagina. Às vezes, ela não é uma conquista visível, mas uma paz que ninguém consegue roubar. Outras vezes, é uma resposta que chega no momento exato, um recomeço inesperado, uma força que brota do nada. Deus trabalha em detalhes e tudo coopera. Até o que parecia desvio vai virar ponte para o seu destino. Você quer declarar essa vitória hoje?
Levante a cabeça, fale com convicção: eu não estou sozinho. O céu luta por mim. E continue caminhando. Ore, confie, resista. A vitória não depende da sua força, mas da fidelidade de quem te chamou. E se Deus te chamou, Ele vai te sustentar até o fim. Não é o fim, é só o intervalo antes da grande virada. Prepare-se, porque a sua vitória já está a caminho, e quando ela chegar, todo mundo vai saber que foi Deus quem fez. E agora, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu? Vai deixar essa palavra passar como mais um vídeo, ou vai permitir que ela transforme de verdade sua vida? Porque Deus não te trouxe aqui só para te emocionar. Ele quer te impulsionar. Essa mensagem foi um chamado, um convite à mudança, um alerta do céu. E a resposta está em você. O que ainda te prende? Qual passo de fé você está adiando? O que você precisa soltar para viver tudo aquilo que Deus já reservou para sua história? É hora de parar de negociar com o medo e começar a caminhar pela fé. A vitória está garantida, mas a decisão de se posicionar é sua. Você está disposto a obedecer, confiar e se alinhar com o propósito divino? Releia cada um dos temas que compartilhamos hoje e se pergunte: o que Deus está me pedindo agora? Talvez seja perdão, talvez seja coragem, talvez seja apenas silêncio e confiança. Seja o que for, Ele vai te dar forças. Você não precisa fazer isso sozinho. A presença de Deus vai contigo, em cada passo. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo: eu recebo essa palavra e dou meu sim a Deus. Compartilhe com alguém que também precisa desse toque espiritual. E claro, se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa e nos ajude a espalhar a luz de Deus para mais pessoas. Seu clique pode ser o milagre que alguém tanto esperava.